A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 1, que a palavra fala assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e o fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque respondeu: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso, e ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois arrumou Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. E em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou chamou dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Aí mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Irmãos, essa parte aqui conta sobre que Deus põe Abraão à prova. E Deus faz isso conosco nos dias de hoje. Deus nos coloca à prova. Você está aí numa prova. Aqui era uma prova terrível porque Deus pede para que ele dê o único filho, o único esperado, o único filho que foi esperado, que era uma promessa de Deus na vida dele. Ele teve esse filho já com uma certa idade. Então Deus vai lá e pede o único filho como sacrifício, porque na verdade Deus não queria a vida de Isaque, né? Não queria o sacrifício de Isaque. Deus queria ver o que tinha no coração de Abraão. E Abraão passa por uma provação terrível, porque diante do sacrifício ele está dando o único filho que ele tem. Será que nos dias de hoje, se Deus pedisse isso para nós, será que nós teríamos a coragem que Abraão teve de entregar um dos nossos filhos para que fosse sacrificado? Então era uma situação extremamente delicada, uma situação difícil, mas ele provou a fidelidade para Deus, sabendo que Isaque era de Deus, era uma promessa de Deus, foi Deus quem deu e que no momento que ele quisesse, Deus tiraria. Abraão também tinha essa consciência. E Deus vai lá e aprova, provê o carneirinho para que seja sacrificado no lugar de Isaque. A mesma coisa vai acontecer com você. A mesma coisa. Porque você está sendo aí provado. Você está numa provação que você já não está aguentando mais. Mas Deus manda dizer para você que Deus está trocando a provação pela providência. Toma posse dessa palavra. Agora o que está chegando na sua vida não é mais provação. O que está permanecendo na sua vida agora não é o período da provação.
Agora Deus está trocando a provação pela providência. A providência já existe e Deus vai colocar nas tuas mãos agora essa providência. Deus está trazendo o carneirinho para você. Deus vai prover o que você precisa. Agora é hora de você sair da provação e de você começar a entrar na bênção. Toma posse dessa palavra. Deus não mudou, irmãos. O Deus de Abraão é o mesmo Deus do dia de hoje. E Deus sabe o momento certo de nos tirar da provação. Ele sabe o período que nós não aguentamos mais, ele sabe que o processo precisa ser avançado, ele sabe que você foi obediente, que você ficou na posição que ele te colocou até os dias de hoje, que foi o que aconteceu com Abraão aqui. Abraão estava em obediência, tudo que Deus pediu para ele, ele fez. E diante disso, Deus fala que vai prosperar. Deus fala que vai prosperar também a descendência dele, que vai ser tão grande quanto a areia da praia, quanto as estrelas. Então Deus também vai recompensá-lo dessa forma, futuramente falando. E os que estão por vir. Deus manda dizer para você que a providência que está chegando para a sua vida é algo tão maravilhoso que você vai ter para abençoar quem não tem. Então você tem que tomar posse dessa palavra. Porque agora Deus está trocando a provação na sua vida pela providência. Toma posse, não vai faltar nada. Eu não sei o que você precisa, mas Deus vai trazer aquilo que você precisa e vai trazer em abundância. Então toma posse dessa palavra, tá? O importante, irmãos, é confiarmos no Senhor, que no tempo exato, no tempo certo, que é o tempo dele, as coisas acontecem. Tudo se faz novo. Tudo. E a gente sai de posse de vitória, porque o povo de Deus tem vitória. Deus fala aqui na palavra, depois você frita lá, que Deus vai dar vitória ao povo, como Deus estava dando vitória também a Abraão. Então, muitas vezes, Deus pede coisas para nós que nós achamos um absurdo. É como se Deus pedisse para nós o nosso Isaac. E a gente passa por aquele período da provação com o coração apertado. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus tirou aquilo? Por que Deus está me pedindo tal coisa? Por que Deus não faz diferente? Mas Deus tem propósito em tudo. E no momento certo, Ele nos tira da provação e Ele traz a providência. E Ele nos abençoa. Então agora você vai guardar essa palavra no teu coração, sabendo que Deus é contigo e que Deus está trocando a sua aprovação por uma grande providência, ao qual outras pessoas serão abençoadas através dela. Tá? Toma posse dessa palavra. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é um Deus provedor. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que zela por aqueles que o amam, por aqueles que é fiel a Ele. Tá? Deus nunca deixou a fidelidade dele ser abalada. Nós é que muitas vezes oscilamos na nossa fé ou abandonamos a presença dele. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ficar firme com Deus, que Ele nos abençoa. Ficando na fidelidade com Deus, fazendo aquilo que Ele nos pede, no final nós temos vitória. Deus agora está trocando a aprovação pela providência. E você vai tomar posse dessa palavra. Porque Deus é contigo. Tá? Exerça a tua fé. Agora toma posse, guarda, não deixa ninguém roubar a sua bênção. Não vai contar nada para ninguém. Se cale, que tem pessoas que não querem que você fique melhor do que elas. Tenha sabedoria na caminhada. Espera as coisas acontecerem. Depois que tiver tudo firmado, tudo concretizado, tudo assinado, tudo registrado direitinho, aí quando você estiver de posse dela, você conta para as pessoas. Entendeu? Antes disso, se cale para que você não sofra levantes, para que você não venha sofrer retaliações, para que você não venha passar por problemas aí complicados, porque você não soube guardar, sabe, aquilo que Deus deu para você como privação. Eu vou dar um exemplo na palavra, que precisam falarem que eu estou pregando heresia. Ele poderia chegar para Sara e falar assim, olha Sara, Deus mandou subir com Isaac e mandou sacrificar Isaac. Ele não contou. Ele simplesmente levantou cedo, ele fez o que tinha que fazer, preparou a jumentinha, pegou Isaac, pegou 2 funcionários dele e subiu. Foi o que ele fez. Ele não contou nada para Sara. Ele não falou nada. Ele simplesmente caminhou quietinho. E assim nós devemos fazer, que nem Abraão fez. Caminharmos corretamente dentro da palavra, fazer tudo em segredo, tudo em silêncio, porque na hora que você tiver de posse de vitória, que já tiver tudo certo, que você já tiver com ela mesmo, aí você conta, porque não vai ter como esconder. Você vai ter que falar, as pessoas vão ver, tá? Mas tenha sabedoria, como Abraão teve, caminhou quietinho. Ele poderia ter contado para Sara, era esposa dele, mas ele não contou, ele não tinha autorização de Deus para isso. Entendeu? Ele agiu
corretamente ali. Agradou o coração de Deus. Por quê? Porque ele ficou em silêncio. Ele confiou no Senhor e fez o que Deus pediu, por mais doloroso que fosse para ele. Então a gente precisa caminhar que nem Abraão caminhou. Depois que você estiver de posse de vitória, você vai lá e conta, tá? Toma posse dessa palavra, porque Deus está trocando agora a aprovação pela providência, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.